Oi, queridos, tudo bem? Aqui é o professor Renan. Sim, estou de volta aí, já comecei semana passada, mas não tive tempo de gravar outros vídeos, né? Está sendo nosso primeiro. Eu tinha pedido para vocês darem uma lida aí no capítulo 3 de Física, mas mesmo assim acho justo ter essa aula com vocês, eu explicar aqui em vídeo também, tá? Então, vamos lá, juntos. Tudo bem? Então, abra na página 338 dessa apostila. O cientista e seu ofício. Então vamos lá. Primeiro, né, vamos pensar aqui o que leva uma pessoa a querer ser um cientista. O que leva a pessoa a falar assim, eu quero ser um cientista? É preciso ter algum dom especial para exercer esta profissão? Eu tenho que ter nascido com o dom da ciência para exercer isso? Quais são as ferramentas dos cientistas? Vocês sabem me dizer o que os cientistas eles usam? Quais são os tipos de ciência? Nós sabemos aqui que vocês estão aprendendo, por exemplo, ciências biológicas. Mas vocês conhecem outros tipos de ciência? A física é uma ciência? E somente cientistas fazem ciência? O que vocês acham desta frase? Somente cientistas fazem ciência. Vocês acreditam nisso? Bem, então vamos começar aqui. Então, o principal estímulo para o cientista é a curiosidade. Então, qualquer pessoa que tenha curiosidade por algo, todos nós temos curiosidade, né? Mas o cientista ele tem uma curiosidade, ele vai atrás daquilo, ele busca resolver aquele problema, aquela curiosidade que ele tem. Então, o principal estímulo da ciência é a curiosidade. Então, a pessoa, desculpa, o acesso a um sistema educacional de qualidade que proporciona condições ao desenvolvimento das capacidades naturais dos alunos é fundamental na consolidação de uma carreira científica e, por consequência, de um sistema de ciências e tecnologias sólidos em qualquer parte do mundo. O que eu quero dizer aqui para vocês? Eu quero dizer que por que os países mais desenvolvidos eles acabam ficando sempre na frente? É muito difícil você alcançar um país desenvolvido, porque eles têm aí a capacidade dos alunos, eles trabalham uma educação melhor, fazendo com que os alunos sempre tenham mais curiosidades. Você fazendo com que as crianças tenham mais curiosidade, óbvio que, consequentemente, você vai ter mais cientistas no futuro. Se você pensar em países pobres, gente, eu digo bem pobre, tá? Que não tem recurso nenhum, tá? Não, nem o Brasil eu tô colocando aí. Você acha que uma criança vai ter a curiosidade de. Ela pode até ter a curiosidade, mas ela muitas vezes nem sabe o que é ser um cientista, ela nem sabe que existe isso, ela nem não conhece muitas coisas. Então, o caminho para isso é a educação. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui Albert Einstein falava: a mais bela e profunda experiência é a sensação do mistério. Ela é semeadora de toda a verdadeira ciência. O homem para quem essa emoção é estranha, que não mais pode se maravilhar e se sentir arrebatado de admiração, está praticamente morto. Então imagina se você não tem mais curiosidade. Não seria uma vida igual Albert Einstein falava isso. Você já está praticamente morto, né? Você não tem curiosidade de nada. Nada mais te encanta. Sabe? Uma descoberta nova, por exemplo, para mim. Descobrir um planeta novo que tenha água. É uma coisa que me dá uma emoção. Então, por quê? Eu tenho curiosidade de saber sobre o espaço. Tudo bem? Isso seria um exemplo que eu estou dando para vocês. Então vamos lá, o espírito científico. Nós temos aí Charles Darwin, tudo bem? Cientista aí voltado para biologia. Nós vamos ter Isaac Newton, pai da física, que muitos consideram. Marie Curie, ela era química, tudo bem? Ela foi a primeira mulher a ganhar 2 Nobels. Aí foi a primeira mulher a ganhar um Nobel primeiro, né? E depois ela foi a primeira a ganhar 2. Então, um ícone de mulher. E nós temos aí o Stephen Hawking, que morreu recentemente, que ele era aí da astronomia, mesmo com todas as suas dificuldades de locomoção, ele era muito, muito inteligente. Tem um filme dele que é muito bom, se vocês puderem assistir depois, eu recomendo. Mas olha aí, quando nós pensamos em ciência,
Geralmente a gente vai para esses lados aí, né? Biologia, física, química, astronomia. Quem sabe me falar outra área que exista cientistas? Difícil, né? Vocês estão pensando aí, mas talvez vocês lembraram uma, duas, três, tá? Essas daqui são ciências da natureza que nós conhecemos, porque nós vamos trabalhar o natural, tudo bem? A natureza em si. Agora, nós temos outro tipo de ciência, ciências sociais. Por exemplo, Freud, tudo bem? Que ele foi um dos principais aí para a construção da psicologia. Nós vamos ter aí Nietzsche, que ele foi um grande escritor sobre filosofia, tá? Bem considerado até hoje, todo mundo estuda ele, quem faz aí ciência, quem faz filosofia. Mas nós temos diversos outros cientistas. Nós temos cientistas na economia, cientistas de marketing, pedagogia, geografia humana, história, direito, linguística, ciências políticas, psicologia, trabalho social, sociologia. Então, temos tudo, várias áreas, todas as áreas, na verdade, você pode se tornar um cientista daquela área. Tudo bem? Basta você querer ter uma curiosidade naquela área e querer descobrir aquilo. Tá? Então, ser um cientista qualquer um pode ser, em qualquer área. Você só precisa ter o essencial, a sua curiosidade para aquilo. Tudo bem? Então aí acho que já respondemos algumas daquelas questões iniciais. Vamos agora para a página 304. Ai, desculpa, errei. Continua aí. Nós temos também, por exemplo, ali em ciências formais, tá? Que esse daqui é o Carl Gauss, em matemática, foi um grande cientista da matemática. Quando vocês fazem a curva de Gauss lá, que vocês vão aprender, não sei se vocês já aprenderam ou não isso em matemática, mas vocês vão aprender isso na escola. Então, ele carrega até hoje, tá? O nome aí como o príncipe dos matemáticos, tá? Os seus feitos aí, ele fez feitos muito completos, tudo bem, na metade aí do século XIX. Então, aos 21 anos, ele já tinha a sua obra-prima sobre teoria dos números. Aos 21 anos. Então, tipo, ele era bem novo e já era considerado aí um cientista da matemática, um gênio. Tudo bem? Então, aí eu deixo aí para vocês darem uma lida em algumas coisas que ele fez, tá? Vamos lá. Virem para a página aí 340, quem está com a apostila, atividade 1. Então, aí nessa atividade, vamos compreender o espírito científico e por meio de análise de características dos humanos versus os animais. Observe alguns animais vivenciando situações e desenvolvendo algumas atividades. Tá? Então, aí no caso, esse cachorro ele ficou bem conhecido porque ele se emocionava no túmulo da dona recém-falecida. Tá? Então, parece realmente que ele está chorando. Tudo bem? Quem quiser pode pesquisar na internet. Aí depois eu vejo se eu coloco um link para vocês darem uma olhada. Tá? O corvo. O corvo é um dos pássaros aí mais inteligentes que tem. Na apostila de vocês tem até uma imagem dele usando uma ferramenta para conseguir capturar ali a sua comida, a larva, tudo bem? Então, ó, ele está usando uma ferramenta. Quantos animais conseguem usar ferramenta para o cotidiano? Isso aqui é um cotidiano dele. Ele vai lá, pega um gravetinho, põe no buraco, sai a larva, ele come. Pega o gravetinho, põe no buraco, pega a larva, ele come. Então, é uma coisa que ele sempre está usando. Então, olha a inteligência deste animal, tá? Ele está utilizando ferramentas para poder conseguir alimentos. Nós temos outros animais aí que também que utilizam. Nós vamos pegar aí a lontra, por exemplo, ela utiliza a pedra para quebrar muitas vezes as conchas. Nós temos aí os chimpanzés, que aí eles é um pouco mais avançado, eles usam até umas 4 ferramentas na sequência certa para conseguir alguns tipos de alimento, tá? E nós vamos ter a gorila Coco. Aí eu vou subir um vídeo para vocês. Era uma gorila que ela conversava por libras. Então ela conhecia os sinais. Ela conseguia se comunicar com você. Com você, eu digo com o treinador dela ali, tá? Ela já veio a falecer, essa gorila. Mas eu vou colocar, tem um vídeo dela muito legal. Eu vou colocar para vocês verem, tá? Essa aula tem bastante vídeos que são complementares. Então agora você já consegue responder aí as questões da atividade 1. Tudo bem?
Então dá uma pausa no vídeo para você já conseguir, ou assista os vídeos agora, que eu vou colocar na descrição. Dá uma pausa e já respondem essas questões aí. Agora vamos lá. O que realmente diferencia o ser humano e o animal? Vocês já responderam aí as questões? Qual que é a grande diferença entre eles? Então, a capacidade e o desejo de entender a si mesmo e ao mundo. Isso é uma vontade, uma curiosidade do ser humano. Então nós temos a capacidade e o desejo, a curiosidade aí de se entender e entender o mundo, o que está acontecendo ao seu redor. Tá bom? Os animais muitas vezes eles não conseguem ter essa distinção, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima página aí, 342. Então, biomimética. O que seria biomimética? A biomimética nada mais é do que o objetivo tem o estudo das estruturas biológicas e das funções para, assim, aprender com as estratégias e soluções da natureza e aplicar esse conhecimento em diferentes domínios da natureza, como engenharia, biologia, design, administração, medicina, futurismo e tecnologia, entre outras. Trata-se de usar a natureza como fonte de criação e inovação e permitir que a vida prospere na Terra. A natureza, afinal, é abundante em recursos e inspirações. Vocês entenderam o que significa biomimética? Eu vou, então, ter um problema para resolver, tá? Nisso, onde eu vou buscar essa solução? Na natureza. Então eu vou, sem querer, eu olho a natureza e falo, nossa, isso daqui resolveria meu problema, e eu coloco isso na tecnologia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o velcro. O velcro, ele foi inspirado, algo que todo mundo usa, é muito útil na civilização, tá? Mas ele foi inspirado aí. Para vocês está na página 343, tá? Essa pequena sementinha aí, quando você passa, ela enrosca no tecido. Tudo bem? Então você passa que nem aí, para vocês terem uma meia e a pessoa estava caminhando lá e enroscou tudo, como se fosse aquele. Eu esqueci o nome agora. Quando a gente vai na grama, vira e mexe, a gente sempre fica carrapicho, falam, se eu não me engano. Então, você vai estar com isso daí colado. É assim que funciona. Então a pessoa viu isso, se inspirou nisso e ela criou o velcro. Como funciona? Olha, essa parte de cima seria essa parte que parece um gancho. Tudo bem? E a parte de baixo seria um emaranhado de linhas. Então esse gancho ele é de plástico, ele estica quando você puxa e depois ele enrosca novamente. Então foi inspirado aí nessa semente. Vamos pegar outro. Esse besouro aí, ele vive no deserto, tudo bem? E olha que engraçado, essa posição que ele está, ele passa a noite inteira. Nós sabemos que no deserto a água é muito escassa, tá? Não vai ter água no deserto. Então ele fica nessa posição aí a noite inteira para que a água, a pouca água que tem no ar, encoste nele e essa posição faz com que forme essa gota na cabeça dele. Essa é a única água que ele bebe o dia inteiro. Então de manhã ele bebe essa água que ele conseguiu captar e acabou. Uma cientista, vendo os problemas que tinha referente à África, que nós sabemos que lá no deserto tem muitas pessoas que passam sede e tudo mais, ela criou esse aparelho, tudo bem? Embaixo, vocês estão vendo que tem um negocinho verde ali, uma tampinha? Ali fica um acúmulo de água. Você deixa isso para fora da casa a noite toda e de manhã vai ter água. Então ela está imitando o que o besouro faz. Olha aí, ó. Tá? Então ela pegou algo que a natureza conseguiu resolver e está levando para a ciência. Outro caso, o trem-bala. O formato do trem-bala ele é inspirado nesse pássaro aí, porque ele precisava ter um formato aerodinâmico que fosse bom por causa da sua velocidade. Porque para ele ganhar mais velocidade, ele tem que ser mais aerodinâmico. Então esse pássaro, por causa desse bico, aí ele conseguiu uma aerodinâmica
melhor. Então eles resolveram o problema, qual seria o design ali para ter uma maior eficiência, imitando um bico de um pássaro na natureza. Nós temos aí esse carro aí, ó, que tem um formato do baiacu, por exemplo, tá? Nós temos aí, isso aqui vocês estão vendo é um cupinzeiro, tá? O cupinzeiro ele tem um formato, os cupins eles criam esse cupinzeiro, eles constroem isso, mas dentro é mantida uma temperatura mais baixa do que fora, de acordo com a disposição ali que eles montam. Então muitos engenheiros pegaram essa ideia e criaram edifícios pensando dessa mesma forma. Então aquele edifício grandão ali que vocês estão vendo na horizontal, ele é um edifício que ele tem essa estrutura, então ele é mais fresco dentro do que do lado de fora. Então isso você acaba o quê? Economizando com ar condicionado, você economiza luz, tá? Então, só pelo tipo de construção. Tudo bem que eles estão resolvendo problemas que nós temos na sociedade, olhando para a natureza. Aí agora, vocês vão fazer então o exercício, atividade 2. Só responder aí na página 344. Tá? E dão pause no vídeo, respondam e vamos para o próximo. 345. Ferramenta certa. Por que precisamos de ferramentas certas? O que significa isso, precisar de ferramentas certas? Então, pois existe uma infinidade de fenômenos que são imperceptíveis aos nossos sentidos. Para identificar e descrever, precisamos reconhecer diversas ferramentas. Tudo bem? Por exemplo, eu não consigo. Vamos dar um exemplo, então, vai. O microscópio. Sem o microscópio, eu não consigo ver uma célula. Eu não consigo muitas vezes identificar uma doença da pessoa, porque eu tenho que identificar qual é a bactéria. Tá? Então, é um instrumento, uma ferramenta que nós precisamos para identificar certas coisas. Outro exemplo, que eu vou colocar um vídeo para vocês muito legal, que é, vocês estão vendo aí a mesma menina, tá? É a mesma foto, só que uma está mostrando o que os raios violetas já fizeram com a pele dela, e na direita como nós enxergamos. Então, essa câmera da esquerda, ela consegue captar um espectro maior de luz, que os nossos olhos não conseguem ver. Tudo bem? Eu vou subir esse vídeo para vocês olharem, é muito legal. Mostra o que acontece com as pessoas que saem muito, nós, no dia a dia, sem passar um protetor solar. Tudo bem? Então fica o link na descrição. E aqui nós temos o quê? Uma inseminação artificial. Tá? Gente, isso que vocês estão vendo aí é uma agulha muito, 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 muito fina. Isso é um óvulo, tudo bem? Então, pensa, é uma célula e a pessoa está conseguindo espetar uma agulha em uma célula. Como que ela faz isso? Então, ela precisa de todo um equipamento para fazer isso. Além, óbvio, o microscópio que nós tínhamos conversado e mais um maquinário ali, porque ela não pode errar nada. É uma célula, ela pode estourar isso facilmente, tem que ser muito delicada, é uma precisão que somente a máquina possui. Então, ela pega e insemina aí faz essa inseminação artificial nessa célula. Tudo bem? E é isso, gente. Agora vocês já podem responder também a atividade 3, 346, começa, 347 e fazer os testes aí da 348 e 349. Eu vou colocar todos os exercícios que vocês têm que fazer certinho na descrição, tá bom? Eu vou focar mais em física, porque vocês estão mais atrasados na apostila de física, tá? Então nossas próximas aulas vão ser de física. E é isso. Quando a gente acompanhar a biologia, a gente volta para uma aula de cada, ok? Então, tchau pessoal, até a próxima.